Hoje eu ia trazer pra vocês um tutorial super avançado de color grading no DaVinci Resolve. Mas como eu sei que a maioria das pessoas ainda tá dando os primeiros passos no grading nesse programa, eu resolvi descomplicar tudo e te mostrar como que você pode começar a fazer os seus gradings de forma super fácil e simples. É pra você entender o programa de uma vez por todas. Pode ser que você olhe pra uma tela como essa e fique até meio com medo, né? Porque são tantos botões, tantas coisas, e às vezes parece que sair de um resultado assim pra chegar num resultado como esse vai ser extremamente difícil, extremamente complexo, mas eu vou descomplicar tudo pra você. A primeira coisa que a gente precisa fazer é importar o vídeo ou os vídeos que nós vamos fazer o grading, né? Pode ser que você já tenha até editado o seu vídeo aí no DaVinci, mas pra importar é basicamente arrastar o clipe aqui pro Media Pool e depois na aba de edição a gente traz o clipe pra linha do tempo. Eu vou fazer um corte aqui pra deixar apenas um pequeno trecho do meu filme aqui. Inclusive, esse vídeo que eu escolhi pra gente fazer o grading é a cena de um filme que eu co-dirigi pra uma grande empresa do mercado audiovisual brasileiro, que em breve vocês vão poder assistir. E esse filme foi gravado com a câmera Blackmagic Pocket 6K Pro. E é muito importante a gente saber essa informação, porque isso vai fazer total diferença na hora da gente fazer o color grading, independente da câmera que você usar. O importante é que você saiba em qual perfil de cor que o vídeo foi gravado. Nesse caso aqui, foi gravado com o perfil Blackmagic Film. Se você gravou o vídeo com uma Sony A7S, por exemplo, e usou o S-Log, tem que lembrar dessa informação. Se você usou uma Panasonic e gravou com o V-Log, lembre-se dessa informação. Por quê? Ao contrário do que muita gente pensa, quando a gente usa esses perfis de cor, a gente não tá simplesmente gravando o vídeo com menos saturação e menos contraste. Nós estamos gravando o nosso vídeo de uma forma que tem tanta informação de cor que o nosso monitor não consegue mostrar pra gente. Por isso que a imagem fica lavada assim. Não significa que foi capturado sem cor. Na verdade, tem tanta cor que a gente não consegue enxergar ainda. E aí nós precisamos converter esse perfil de cor, esse espaço de cor que a câmera usou para enxergar as cores do mundo real, para um espaço de cor que o nosso monitor possa nos mostrar a cor como ela é. Tá conseguindo entender? Essa é a primeira etapa que a gente tem que fazer aqui para enxergar o vídeo nas cores reais dele. Para isso, nós vamos entrar na nossa aba de cor. E aqui nesse primeiro nozinho, daqui a pouco eu vou te explicar como que eles funcionam, a gente vai adicionar um efeito que se chama Color Space Transform. Vamos arrastar ele pra cá. E basicamente aqui em Input Color Space e Input Gamma, a gente vai ter que dizer pro DaVinci qual que foi esse perfil de cor que a gente usou pra gravar. Lembra que essa informação é importante? Então eu sei que foi aqui o Color Space Blackmagic Wide Gamut e o Gamma foi o Blackmagic Film. Você vê que agora a imagem tá completamente escura, mas você consegue perceber que se você tiver qualquer outra câmera, ó, você tem aqui, ó, o Canon Log, Fujifilm Log, Sony S-Log, S-Log 2, Red Gamma, ó, Panasonic V-Log, praticamente todos os modelos de câmera que a gente usa hoje em dia tem o espaço de cor e o Gamma aqui no DaVinci, então você pode ficar tranquilo. É só você lembrar de conferir antes de gravar o seu vídeo. Só que como eu falei, tá tudo muito escuro, né? Por quê? A gente ainda não falou pro DaVinci qual espaço de cor que é o do nosso monitor, que é o espaço de cor correto pra gente trabalhar. Isso a gente faz aqui no Output Color Space. Isso aqui é padrão, tá? Você vai colocar REC 709 em Output Color Space e Output Gamma, você vai colocar o valor de Gamma 2.4. E aí sim, essa é a imagem que a gente estava vendo no visor da câmera na hora que a gente estava gravando. A gente acabou de fazer a conversão do espaço de cor para enxergar as cores como elas deveriam ser. E se você quiser, você pode até selecionar esse nozinho, clicar com o botão direito e vir em Node Label e pôr o nome aí de CST ou conversão, só para você saber que é esse nozinho aqui que está transformando as cores para a gente visualizar tudo corretamente. E é muito importante que a gente deixe esse nozinho mais pro final da nossa cadeia de efeitos. O que são esses nós, essas coisas que a gente pode adicionar aqui desse lado? Basicamente, você pode identificar cada um desses nós como se fossem etapas da nossa transformação de cor ou do nosso color grading. E a gente quer que essa conversão seja a última etapa de todas. Então, antes dessa conversão, eu quero fazer ajustes de exposição no meu vídeo. Para isso, eu vou clicar com o botão direito e vou pedir aqui para adicionar um nó serial antes, né? Serial before. Então, ó, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar um nozinho aqui, que agora se torna o número 1, e percebe que aqui ele vem antes do nosso nó de conversão, né? Por quê? Para a gente poder trabalhar com as informações cruas do nosso vídeo. A gente vai ter mais latitude para fazer o grading, colocando as correções antes dessa conversão, tá? Muito importante isso aqui. E agora, como eu vou começar a trabalhar com a cor propriamente dizendo, eu vou apagar as luzes aqui para isso não me atrapalhar na hora de ensinar para vocês como fazer esse grading. Então, vamos começar aqui a fazer a transformação da exposição do nosso vídeo. Eu tô vendo que ele tá muito escuro. Para ajustar essa exposição, a gente pode usar muitas ferramentas diferentes. O que vai mudar é a forma
forma como essa exposição é alterada. Eu poderia, por exemplo, criar um pontinho aqui no meio da minha ferramenta de curvas e subir esse pontinho para dar mais luminosidade para minha cena. É uma forma de fazer. Outra forma de fazer é vir aqui nos meus Color Wheels e aumentar a luminosidade global a partir dessa ferramentinha aqui. Clicando e arrastando, você vai perceber, ó, que a luminosidade aumenta, mas aumenta de uma forma diferente de como a gente fez aqui com as curvas. E eu tenho várias outras ferramentas aqui também. Eu poderia usar essa ferramenta de contraste, ó, aumentando um pouquinho mais o contraste e diminuindo aqui o pivô. Olha só, é mais um jeito da gente aumentar a luminosidade no nosso vídeo. Se você quiser, você pode usar as três ferramentas ao mesmo tempo, de forma diferente, né? Então, eu fiz aqui uma mudança de contraste, eu poderia aumentar um pouquinho aqui a minha luminosidade global, poderia aumentar um pouquinho de contraste criando dois pontinhos aqui na minha curva, ó, e fazendo com que os midtones e os highlights fiquem mais claros e as sombras não. Enfim, consegue perceber que a gente pode usar múltiplas ferramentas para fazer a mesma coisa? Essa é a graça do DaVinci. E se você quiser um controle mais fino com relação à luminosidade, a gente pode, por exemplo, usar os controles da luminosidade aqui para cada uma das regiões da nossa imagem. Das regiões dos tons escuros, que a gente chama de lift, das regiões dos tons médios, que a gente chama de gama ou midtones, e também das regiões mais claras, que nós chamamos de highlights ou de gain. Percebe, ó? Se eu aumentar aqui, apenas o que já é claro está ficando mais claro. Se eu mexer aqui no gama, ó, perceba que ele vai mudar a luminosidade de uma forma diferente. E se eu mexer aqui no lift, ele também vai mudar a luminosidade de uma forma diferente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero que as regiões escuras da minha imagem fiquem um pouquinho mais escuras, enquanto que eu quero que o tom de pele dele fique um pouquinho mais claro. Para isso, eu vou aumentar um pouquinho aqui do gama, porque o tom de pele sempre vai ficar nessa região aqui dos tons médios, né? Do gama mesmo. E vou diminuir um pouquinho do ganho, porque eu não quero que fique tão clara assim a nossa imagem. Quando você estiver satisfeito com a luminosidade da sua imagem, a gente pode ir para a próxima etapa. E para ir para uma próxima etapa, lembra do que eu falei para você? Você pode tratar os nós como etapas diferentes do seu grading. Então, eu quero dizer que esse primeiro nó aqui foi a etapa de luz, e aí eu quero adicionar mais uma etapa aqui depois da luz. Depois que eu ajustei a luz, eu vou adicionar aqui um outro nozinho serial, e esse nó vai ser o de cor. E aqui nesse nozinho de cor, eu vou ajustar, por exemplo, o equilíbrio de branco, porque eu tô vendo que essa imagem tá super amarelada. Para isso, eu vou usar o controle de temperatura de cor para adicionar um pouco mais de azul aqui na minha cena, ó, mais ou menos aqui assim. E agora eu tô vendo que tá sobrando um tiquinho de magenta. Então eu vou ajustar o tint, que pode deixar a imagem mais esverdeada ou mais rosa. Vou deixar ele aqui, ó, em menos 5, mais ou menos. Menos 3 tá legal. Olha a diferença do que a gente tem aqui de cor, né? Apertando Ctrl D, você desliga temporariamente o nozinho. E olha aí como a imagem tá muito mais balanceada, né? Só que agora eu tô vendo que a imagem ficou um pouquinho escura. Eu vou voltar aqui no meu nó de luz e vou ajustar essa luminosidade para algo mais próximo do que eu desejo. E eu tô percebendo também que o que deveria ser preto aqui na nossa imagem, tipo essa câmera, esse guarda-roupa no fundo, ele tá meio acinzentado. Para eu trabalhar apenas no que é mais próximo do preto, eu vou vir aqui nessa ferramentinha Log Wheels e vou diminuir aqui a luminosidade nas sombras. E aí, ó, percebe que ele vai pegar só essa região das sombras, ó. Tá ficando tudo um pouquinho mais escuro, tá vendo? Legal, pra mim melhorou bastante. Show! Agora voltando aqui pra parte de cor, o que eu posso fazer é balancear, por exemplo, as sombras, que eu tô vendo que elas estão um pouquinho amareladas aqui. Eu vou puxar elas um pouquinho mais pra perto do azul, tá? Bem de leve, bem pouquinho mesmo, nada de puxar algo tipo assim, né? A gente vai sempre trabalhar, ó, de forma bastante suave, tá vendo? E assim a gente já consegue criar um visual que nós chamamos de Teal and Orange, que é bastante característico de sombras mais azuladas e tons médios mais amarelados, mais próximos do laranja. Eu posso até fazer esse ajuste aqui no meu gama, ó. E vamos dar uma balanceadinha aqui no ganho também. Olha como a nossa imagem já ficou muito mais bonita. Se eu selecionar aqui os meus nozinhos de luz e cor e desligar ele, olha como tava a nossa imagem na câmera e como a gente tá vendo a imagem aqui agora. Muito melhor, né? Eu tirei um pouquinho do contraste, aumentei um pouco da luminosidade, porque eu achei que ficou tudo muito escuro. Mas olha a diferença que um balanceamento de cor não faz, né? Agora que eu tô feliz com a minha cor, eu posso trabalhar em aspectos específicos da minha imagem, como por exemplo no tom de pele do nosso ator. Eu vou adicionar mais um nozinho aqui, um nó serial, e aqui na minha ferramenta de qualificação, eu vou trocar para essa opção aqui 3D e vou simplesmente desenhar aqui em volta do rosto dele, ó, mais ou menos aqui assim, ó. Eu quero que a pele dele fique inteira branca, tá, ó, por isso eu vou passar nessas regiões aqui que ele não tava selecionando, tá vendo?
Agora, se eu clicar aqui nesse botãozinho do highlight, ó, perceba como eu selecionei apenas a pele dele, tá vendo? Pegou um pouquinho do cabelo, pegou um pouquinho aqui do fundo, mas não tem problema. Fato é que agora eu posso trabalhar apenas no tom de pele. Se eu deixar habilitado apenas o tom de pele, eu posso conferir se o tom de pele tá correto, trocando aqui de Waveform para Vector Scope. E a gente tem que ter certeza de que o tom de pele dele esteja nessa linha aqui, que é o que nós chamamos de Skin Tone Line. Se essa linha não estiver aparecendo, clica aqui e vem em Show Skin Tone Indicator. Como a gente tá vendo aqui, a linha do tom de pele tá correta. Se não tivesse correta, eu poderia vir aqui e ajustar, por exemplo, o balanceamento de cores, ou então a matiz do tom de pele dele, ó. Poderia ser que o tom de pele tivesse, ó, esse pontinho branco tivesse mais pra cá, aí a gente teria que vir e ajustar até ele ficar exatamente sobre essa linha branca. Mas o que eu quero fazer aqui é aumentar um pouquinho da saturação da pele. Para isso eu vou desligar aqui o meu highlight, vou vir aqui no meu grading HDR e vou aumentar um pouquinho a saturação aqui nas sombras e também nas luzes. Olha a diferença que isso faz ali no tom de pele dele. Tá vendo como fica um tom de pele um pouco mais vivo? Agora eu vou diminuir um pouquinho a saturação global, só pra gente deixar o negócio um pouquinho mais equilibrado. E eu vou puxar um pouquinho das sombras aqui pro azul, bem de leve, ó. Só pra ele pegar um pouquinho da cor do restante do ambiente, né? Olha aí a diferença do tom de pele dele, como tava mais amarelado e agora com um pouquinho de vazamento de azul, como ficou mais legal, ficou mais natural, né? Bom, e com isso aqui a gente já fez um grading bem legal. Olha a diferença, a nossa imagem como saiu da câmera, né? Depois a gente converteu o espaço de cor e fizemos os ajustes de luz, de cor e de pele. Aí agora, a partir daqui é que entra a sua parte criativa, tá? Porque a imagem tá bem ajustada, mas a gente pode trabalhar adicionando outros elementos, como por exemplo, vou adicionar aqui um novo nó de correção de luz, trocar o nome dele aqui para gradiente, e vou selecionar a minha máscara e vir aqui em Gradient. Vou posicionar ele no mesmo sentido que a luz aqui da minha cena, né? A luz tá vindo daqui pra cá. E vou vir aqui nas minhas curvas e vou aumentar um pouquinho essa luminosidade, ó. Mais ou menos desse jeito. Tá vendo? E ajustando aqui, ó, o nosso gradiente, a gente tem uma luz um pouco mais intensa aqui no rosto do nosso personagem, tá vendo? Vou diminuir a intensidade dela aqui, legal. E do mesmo jeito eu quero dar um pouquinho mais de destaque para essa câmera, que é para onde ele tá olhando, né? Então eu vou adicionar um novo nó, pegar uma máscara circular, vou colocá-la em volta da câmera, aumentar bastante a suavização e dar um pouquinho mais aqui de luz pra ela também, tá vendo? Olha aí que bonita que ela ficou. E aí pra gente fechar esse visual, a gente pode adicionar um temperinho secreto aqui, que é um LUT. Vou clicar aqui em LUTs e vou colocar esse LUT KDX aqui no meu vídeo, ó. Arrasto ele pra cá. E aí a gente tem essa troca aqui das matizes. Eu não gosto de usar os LUTs aqui no DaVinci com muita força, então eu vou simplesmente diminuir aqui o ganho, vindo aqui na opção do Keying, pra ficar um pouquinho mais mesclado com a cor que a gente já tinha antes. Mais ou menos aqui tá legal. Olha aí a diferença. Show, né? E por fim, se você quiser, você pode adicionar mais um nó com um efeito de brilho, que é o Glow. Arrasta ele pra cá e diminui aqui o Shine Threshold para você ter um pouquinho mais de brilho aqui na sua imagem, ó. Mais ou menos aqui assim. E dessa forma a gente poderia finalizar o nosso grading. Olha a diferença. Nossa imagem crua para nossa imagem editada. E você viu como foram poucos passos? Fizemos ajustes de luz, de cor e de pele. Depois foi só adicionar aqui as partes mais criativas. Por fim, o temperinho secreto do Glow e tá tudo certo. Agora, se você teve dificuldade de entender esse processo, eu recomendo que você continue buscando mais conhecimento sobre esse assunto. Acesse o primeiro link aí da descrição para você conhecer o Edite como Artista 2.0, que é o meu curso de Color Grading, que vai te introduzir nesse universo que é simplesmente incrível, tanto no DaVinci Resolve como também no Adobe Premiere, mas principalmente com técnicas que você vai poder aplicar em vários outros programas de edição e em qualquer tipo de vídeo que você vai editar, beleza? O link vai estar embaixo, não deixa de conferir. Ah, e se de repente você já usa o Adobe Premiere e quer começar a usar o DaVinci, aí na tela tá aparecendo o primeiro episódio da série Road to DaVinci Resolve, onde eu vou te ensinar a migrar do Premiere pro DaVinci, para você poder trabalhar de forma muito mais fácil e mais simplificada direto nesse programa, beleza? Espero que esse tutorial tenha te ajudado. Meu nome é Matheus Ferreira, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!